Meus irmãos, tudo bem? Vieram com fé para buscar a palavra de Deus? Nós estamos esses dias aqui falando da graça de Deus, que Jesus veio trazer, a graça e a justiça. Falávamos de graça, mas como fosse uma coisa bobinha, não. A graça é o poder de Deus que salva, cura, liberta, transforma e que está à nossa disposição e que Deus quer que nós recebamos dela a totalidade, a plenitude como havia em Jesus. E isso nós estamos batendo aqui cada dia nesse assunto e daqui a pouquinho vamos chegar a esse ponto também. Se você está enfrentando uma batalha, que está perdendo a batalha, missionário, eu estou vendo que o mal está me vencendo. Tentação, doença, problema financeiro, familiar, a coisa está caminhando para um trágico fim. Para com isso. Ouça o que Deus está falando para nós e agarre na palavra de Deus, que é a única tábua de salvação. A palavra de Deus, ela é Jesus, está lá em Apocalipse 19:13. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Esse é o nome de Jesus. Antes de existir os mundos, quando não havia nada, o Pai começou a falar e a palavra de Deus, que é Jesus, fazia obra. Esse ser que é Deus com o Pai, são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um único Deus. Eles formam um corpo só espiritual, mas pessoas distintas e separadas. O Pai falava e Jesus ia fazer. Foi Ele que fez todas as coisas, fez os planetas, né, esse movimento de translação e rotação, que faz com que nós tenhamos as 4 estações do ano, com que nós tenhamos dia e noite. Esse ser que fez tudo isso, mas milimetricamente, nunca houve necessidade das nações se reunirem e colocar um freio aí no espaço para segurar a Terra um pouquinho, que ela estava já excedendo. Não, tudo funciona perfeito. Fez a gente também para funcionar perfeito. É uma maravilha, colocou em nós esse poder de nós nos curarmos a nós mesmos. Muitas vezes temos um corte, mesmo sem passar remédio algum, a pele vai fechando, vai fazendo tudo ali, porque temos esse poder. E outros que nós nem sabemos, que funcionam fora do nosso conhecimento. Jesus é essa pessoa. Quando você recebe Jesus, você se converte, você recebe a graça de Deus. No Salmo 118, que no culto anterior eu falei, eu quero tecer mais um comentário e adentrar sobre o que eu falei ontem e passar mais um versículo para você entender o quanto nós podemos em Cristo. O salmista aqui, alguns acham que é Davi, ninguém sabe porque ele não colocou autoria, mas mesmo que Davi escreveu, a autoria do Espírito Santo, e aqui sem sombra de dúvida. O versículo 8 do Salmo 118 fala assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Nunca confie em homem algum, ser humano. Não, no meu pai eu confio, no meu esposo eu confio, no meu filho eu confio, no meu pastor não confio. Um dia o ser humano pode, tomara que nunca aconteça, pode te dar uma surpresa desagradável, porque Deus é que está falando. Ele diz em outra parte que maldita é a pessoa que confia no homem, faz da carne o seu braço forte. Homem significa também a mulher, que é homem no sentido genérico, ser humano. Não podemos fazer isso. Confiar mesmo é só em Deus. Claro que nós amamos a nossa metade, queremos viver bem em casa, queremos também ser uma pessoa boa, mas nós sabemos que nós somos passíveis de escorregar e de frustrar muitas pessoas. Então é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É outro versículo que diz, esse aqui é o versículo 9. Príncipes são os pregadores. Olha, eles são os anjos da igreja, mas Deus encontra defeito até nos seus anjos, tá? A palavra de Deus diz isso. No Senhor não, Ele é perfeitíssimo, nunca muda, sempre é amor, sempre quer nos trazer para a presença dEle, quer nos dar uma injeção de ânimo, que tomara que Ele dê em você hoje, para você sair daqui de cabeça erguida. Eu tenho um norte agora eu vou vencer, mas é isso que tem que ser feito. E diz aqui o versículo seguinte, ele falando, o salmista:
todas as nações me cercaram. Aí que eles falam que é o Davi por causa disso. Mas no nome do Senhor as despedaceis. Quem é que está cercando você? Nações espirituais, missionário. Tem gente que tem uma vontade de se matar. Como é que pode isso? Mesmo que não esteja gostando da vida, é da gente querer permanecer aqui para vencer, na esperança. Mas tem gente que ficou desiludido e quer acabar com a vida. Não pensa nem isso. Primeiro é o seguinte, se você não está preparado para vencer aqui, que você conhece tudo, fala o idioma, sabe de todas as coisas, imagina do outro lado você não sabe de nada. E acovardar da vida é negar Deus. Você vai para a perdição eterna. Daqui a 1 milhão de anos você está na perdição eterna. Aí vai crescendo até chegar a 1 bilhão, 1 trilhão e por aí afora vai, nunca vai ter fim. Mas se você for para o céu, daqui 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, vai estar no céu. Depois eu saio? Não, é 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão, nunca vai ter fim. Então escolha o bom caminho para você ser feliz aqui e feliz para sempre. As desilusões de ontem acabam hoje. Hoje você vai pensar diferente, Deus vai abençoar você, vai te dar entendimento. O inimigo está sempre ao nosso derredor, diz a Bíblia, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, que nunca encontre você. O bom que nunca encontrasse quem quer que seja, porque todo mundo, até quem está no crime, tem o direito de ouvir a palavra, se converter e ser uma verdadeira pessoa. Aí diz aqui, todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei, mas elas voltaram a cercá-lo de novo. E diz o versículo 11, cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu a despedacei. É desse jeito. Não importa quantas vezes o mal bate na sua porta, repita com a palavra de Deus, a tentação venha, eu não vou atender isso não. Eu sou do outro grupo, do grupo de Jesus, e para mim chega, não quero saber disso. Meu irmão, resista. A doença pode ser pequena, mas se você não trata dela, ou com o médico, ou pela fé, você poderá amanhã sucumbir cedo na vida. Não aproveitou as diversas fases do viver na terra, que são muito lindas. Mas a fase que eu estou é muito difícil, mas Deus lhe dá a bênção para você transformar essa fase em fase boa. Tudo que nós estamos colhendo hoje foi do que nós plantamos ontem. Se nós não plantarmos agora boa semente, amanhã vamos colher maus frutos. Então vamos mudar, vamos plantar, vamos pôr esperança no coração, vamos pôr alegria com a qual nós servimos a Deus. Sem alegria Deus não aceita você servi-lo, e você tornar-se uma bênção em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu tenho que dar uma pincelada no que eu dei para terminar o assunto que no culto anterior não deu. É muito importante isso aqui. Aqui nós estamos vendo o seguinte, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Eles estavam tudo unidos no mesmo propósito. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos, presta atenção, davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, nos apóstolos e nas pessoas. Naqueles dias a mensagem, quase que em todas as vezes que eu na igreja, era a ressurreição. Porque o pessoal do judaísmo dizia que Jesus não ressuscitou nada, roubaram o corpo dele. Mas um Salvador que morreu e não ressuscitou não pode operar mais, porque não é Deus. Ele disse que iria ressuscitar. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, não produz nada. E quem é que anda curando esse pessoal? É o Senhor Jesus. Quem é que está aqui em nosso meio nesta hora? É o Senhor Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Então a gente entendendo a palavra, vem a fé, usando a fé somos abençoados. Eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e tem aqui um detalhe, e em todos eles havia abundante graça. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é esse mover divino em nosso meio, que opera as maravilhas. Neles havia abundante graça. Se você voltar para o livro de João,
capítulo 1, você vai ver que com Jesus também havia graça abundante. E com você deve existir essa graça abundante. É o Evangelho de João, capítulo 1, que eu já falei aqui várias vezes sobre esse assunto, mas como nós estamos estudando sobre graça esses dias, nunca é demais a gente falar mais um pouquinho daquilo que realmente é. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. Então ele habitou entre nós, não como Deus, como homem, porque ele se fez carne. Isso não foi um truque. Ele se resumiu numa semente igual a semente que me gerou e que gerou você. Nós todos viemos de uma sementinha microscópica, bem pequenina mesmo. Então, Jesus também se resumiu. Só que ele não foi plantado por José, que seria o marido de Maria. Eles eram noivos. Foi plantado pelo Espírito Santo. Quando José soube disso, José pôs a mão na consciência e disse: vão pensar que fui eu. Vão ter problema para explicar isso. E a Maria vai ser apedrejada. Ele com ele sozinho. Eu vou fugir, me mando pelo mundo, e fica ela sozinha aí e não vão fazer nada com ela, porque o culpado fui eu. Aí o Espírito Santo deu um sonho para ele em que o anjo falou: José, não temas receber a Maria como tua mulher, que é noivo já para casar. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí ele recebeu ela. A Maria, calcula-se que era uma mocinha de 15 anos. O pessoal calcula, não sei também, não tenho a mínima ideia, a Bíblia não fala, como é que eu vou calcular? O José então recebeu ela como sua mulher, mas não a conheceu, até que deu à luz ao seu primogênito. Jesus era o unigênito de Deus, resumiu na semente e passou a ser o primogênito de Maria. Se fosse o único, seria o unigênito de Maria também. Se você ler isso lá no Evangelho, você vai entender. É Mateus 1, 22 ao 25, essa história que eu acabei de falar. No 25 fala que ele não a reconheceu como mulher, no caso, até que ela desse à luz ao primogênito. Depois tiveram vida normal. Em Marcos capítulo 6, você vê os 4 filhos que Maria teve e as irmãs dele, são várias. Mas ela pecou. Não, nenhuma mulher peca, nenhum homem peca casando. Peca quando faz esse ato fora do casamento, antes ou depois. A gente, quando casa, deixa pai e mãe, se une um ao outro, o homem, a mulher ao homem, e forma um corpo só. Ali o ato é santo, não tem pecado algum. E quem nasce dali não é uma pessoa suja, é uma pessoa que vem normalmente. Mas só nasce separado de Deus por causa do pecado de Adão. Quando aceita Jesus, então não tem limite mais para essa pessoa. E no versículo aqui que eu li agora, esse versículo que ele não a conheceu até que desse a luz, fala aqui no versículo 14, e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Ele então, o João diz, e vimos a sua glória como a do unigênito Pai, a mesma glória que ele tinha lá no céu, porque ele foi a pessoa de Deus que criou todas as coisas. O Pai falava, ele fazia. Aqui, o que o Pai falava com ele, ele fazia. E nós recebemos da plenitude que ele recebeu, da totalidade. Meu irmãozinho, não há porquê nós não sermos usados por Deus. Não tem esse negócio que Deus não usa mulher. Por quê? Mulher é suja? Não, mulher foi feita por Deus como foi feito. Nós somos iguais diante de Deus, não há diferença alguma, a não ser a diferença que nos mostram que é. O homem tem mais força, mais dedicado ao trabalho, a mulher tem a questão da maternidade, que é uma coisa linda, a criação dos filhos só ela sabe, a amamentação, então tem essa diferença, mas não há pecado nisso não. Você que é mulher tem que se achar igual a qualquer pessoa e assumir a sua posição em Cristo, e você pode ser uma bênção muito grande, porque todos nós, homens e mulheres, recebemos da sua plenitude, com graça sobre graça. Agora vamos pular para Atos 4, que eu falei aqui antes, eu vou repetir aqui para você, é no versículo
33, agora que eu vou começar. Tinha havido uma mentira na igreja. Ananias e Safira venderam uma casa, era deles o dinheiro, mas para mostrar o importante, vão falar que o valor foi esse, vão ter que vender por 500 mil, uma suposição só. Aí chega lá, ele deu 100 mil. É uma grande oferta. Nossa, o dízimo seria 50, ele deu 2 vezes o dízimo, 20%. O Pedro então viu que ele estava enganando e disse assim: Ananias, você está dizendo aí que você está dando a totalidade. Deixa eu explicar para você. O dinheiro era seu. Você podia fazer o que quisesse. Quis dar para Deus porque quis. Agora, dizer que a totalidade foi para isso meu? Foi, Pedro. Eu e a minha mulher fizemos um acordo, aqui está tudo que nós vendemos, pertence tudo a Deus. Tem gente até que louvou a Deus. Eu Pedro, por que você mentiu o Espírito Santo? Morreu na hora. Os rapazes pegaram e enterraram. Deu um pouquinho, chega a Safira. Vira o meu marido por aí, vira o meu marido por aí. Ah, e tal. O Pedro, ô irmã Safira, o Ananias disse que vendeu a casa por 100 mil, que vocês deram 100 mil. Estou falando 100 mil, não é 100 mil, estou só dando um exemplo. Mas é isso mesmo, Pedro, pode acreditar. Diante de Deus que foi isso. Eu falei, mas por que vocês consertaram? Mentiu o Espírito Santo? Olha o rapaz aí que enterraram seu marido. Vou enterrar você também. Ela, ploc, morreu. E foram enterrar ela também. Aí diz aqui o seguinte: e os apóstolos, por causa disso, o povo todo veio para a igreja, davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles creram na palavra de Jesus e receberam a graça abundante. Irmão, a igreja de hoje tem que crer e parar com esse negócio, que nós somos pobres coitados. Não, nós somos sucessores de Jesus na obra, continuamos a obra. A mesma graça que ele tinha, nós temos. No versículo 11 de capítulo 5, fala assim: e houve um grande temor em toda a igreja, e todos que ouviram essa coisa, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Já vimos do culto anterior. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Aí todos que eram cobertos eram curados, presta atenção. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. Irmãos, isso tem que voltar a acontecer hoje, ou então as pessoas vão continuar caminhando para o inferno, fazendo virada cultural, carnaval e não sei mais festival de quê, e não vão, vamos dizer assim, não vão conseguir a vida eterna. Mas quando eles verem que nós temos poder, temos graça, e que Jesus é a verdade, as coisas mudam de figura, e nós então veremos o povo se converter e o povo ser abençoado.